Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra e uma alegria recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta nave que vai navegar sobre as águas do jornalismo, sobre o artigo de opinião. Nossa viagem se organiza em 3 movimentos. A gente vai primeiro ler e interpretar um artigo de opinião, reconhecendo características deste tipo de texto, identificando sua temática. Num segundo movimento, a gente pretende identificar a tese do texto e, finalmente, estabelecer relações entre a tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. Então vamos lá, né? As nossas perguntas norteadoras, as perguntas provocativas que põem em movimento nosso pensamento, né? Você já leu algum artigo de opinião? Como se posicionar diante de um tema? Você tem opinião formada sobre tudo? Qual é a sua opinião sobre o futebol de um modo em geral? Observe que é uma sequência de questões que não necessariamente exigem uma resposta, mas sim provocam uma reflexão. Bom, com relação a esse artigo de opinião, né, a este gênero do discurso, do ponto de vista teórico, a gente precisa ressaltar algumas características. Primeiro, o texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, né? Essa é a natureza do artigo de opinião. Ele circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas, tabloides, portais da internet, etc. Tem como estrutura básica uma ideia central que resume o ponto de vista do autor e sua fundamentação com base em argumentos construídos a partir de verdades. E, finalmente, exige a variedade padrão da língua, a chamada norma culta, ou ainda a nossa língua de Estado. Vamos, então, ler o primeiro parágrafo, o primeiro fragmento desse nosso artigo. Paixão por futebol é o título. A paixão por futebol aproxima as pessoas de modo instantâneo. Gente que nunca tinha se visto antes, ao se encontrar no mesmo ambiente e começar a discutir o assunto, descobre afinidades imediatas ou contrariedades eternas, num clima de intimidade que não costuma ser visto em nenhum outro assunto. Ou melhor, só comparável às paixões pelos personagens das telenovelas. O esporte era tido como preparação para a vida. Hoje sabemos que ele faz parte da vida, pela importância que as paixões clubísticas têm na vida das pessoas. Hoje, elas são a própria vida concreta e não meramente simbólica. O volume de negócios assumiu proporções comerciais inéditas, movimentando um mercado sempre crescente e cada vez mais diversificado de produtos temáticos, que vão além dos materiais esportivos e envolvem as marcas dos clubes em vários outros produtos. No futebol clássico, pense nas décadas entre os anos 50 até 80, o assunto central era o talento, Pelé e Garrincha como símbolos maiores dessa época. Então, nossa primeira reflexão, minha gente, observem o comando. O autor faz um apanhado histórico acerca do futebol no país. Identifique as opiniões do autor do texto a respeito desse tema no trecho lido até aqui, nesse introito, nessa introdução. Releiam com atenção, atentem à nossa iconografia, ela sempre nos ajuda a preparar uma boa resposta, objetiva e clara. Eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Vamos juntos, minha gente, vamos reler o enunciado para responder com objetividade. O autor faz um apanhado histórico acerca do futebol no país, identifica as opiniões do autor do texto a respeito desse tema no trecho lido até aqui. Pois bem, ele fala que a paixão pelo futebol une as pessoas e cita a época do futebol clássico, em que Pelé e Garrincha eram os símbolos do futebol nacional, né? Figuras conhecidas mundialmente. Uma delas, o rei desse esporte, né? Vamos continuar nossa leitura então. Depois disso ficou claro que pequenos esquemas táticos, preparação física e o dito espírito de grupo eram tão importantes quanto o talento individual. Cada vez se soma mais fatores a isso, como o marketing clubístico, que gera capacidade de investir no futebol. Da era do talento, passamos à era dos grandes eventos e dos grandes negócios, inclusive dos direitos de transmissão pela TV e do direito de imagem. Do amor ao clube, passamos ao clube empresa. E como em toda a cadeia de negócios capitalistas, quanto maior a complexidade dos negócios, mais ela se presta ao monopólio. Os maiores em torcida, Flamengo e Corinthians, recebem mais dinheiro pelas mesmas transmissões de TV do que os demais clubes que jogam o mesmo Campeonato Brasileiro. Ninguém espera que, com tantos interesses envolvidos, a arbitragem possa apitar com o mesmo espírito de isenção, pois ninguém quer prejudicar sua carreira sendo vetado por Corinthians ou Flamengo. O mesmo que ocorre no Sul com a dupla Grenal, desfavorecida no Brasileiro diante dos mais poderosos, favorecida no Campeonato Gaúcho contra os outros. Nossa segunda reflexão, minha gente, observem que esse texto traz uma porção de movimentos, né? Mobiliza uma porção de conceitos e conhecimentos. Lendo com atenção o enunciado da questão, a gente vai tentar responder com clareza. Observe o argumento utilizado nesse trecho. De qual tipo de argumento o autor se vale? Fundamente sua resposta com trechos do texto, né? Sempre retome o texto, responda com esmero, eu já volto comentando com vocês. Vamos juntos, minha gente, relendo o enunciado. Observe o argumento utilizado neste trecho. De qual tipo de argumento o autor se vale?
Fundamente sua resposta com trechos do texto. Isso é muito importante, minha gente. Toda vez que a gente vai responder uma questão como essa, a gente precisa recortar o texto, né? Copiar o fragmento que está sendo exigido na questão. Observem que estamos diante da argumentação, né? Então vamos a ela, né? Os maiores em torcida, Flamengo e Corinthians, recebem mais dinheiro pelas mesmas transmissões de TV do que os demais clubes que jogam o mesmo campeonato brasileiro. Uma comparação, né? Da era do talento, passamos à era dos grandes eventos e dos grandes negócios, inclusive dos direitos de transmissão pela TV e do direito de imagem. Do amor ao clube, passamos ao clube empresa. Observem, então, que nós estamos falando de um apanhado histórico, de uma transformação que toda essa cadeia produtiva, neste caso o esporte, realiza. Vamos continuar nossa leitura, né? A paixão pelo futebol se defronta agora com o pragmatismo do mercado, o que não chega a ser uma novidade, mas um acirramento do monopólio. Digamos que um time com folha salarial de 150 mil enfrente um de 10 milhões. Numa hipótese em que o time menor estivesse vencendo por 2-0, digamos, quando chegasse ao segundo tempo, ele sofreria no mínimo a marcação de 2 pênaltis e uma expulsão, se o jogo fosse decisivo. Parece exagero? Não só aconteceu com o Cruzeiro no Campeonato Gaúcho de 2015, como também surgiram comentaristas de arbitragem para justificar as marcações. Os negócios não podem parar, mas o futebol perde com isso. Citei o Cruzeiro, poderia ser outro, o caso do Brasil de Pelotas em 2014, mas o que está em jogo é uma paixão maior pelo futebol. Montserrat Martins, paixão por futebol. Montserrat Martins é o autor desse artigo de opinião, muito bem escrito, muito elegante, né? E muito crítico. Ele se debruça sobre um problema que tem acontecido nas últimas décadas dentro do esporte, que é a nossa paixão nacional. Vamos então à nossa terceira reflexão. A relação das pessoas com o futebol parece evoluir com o tempo? Em qual parte do texto podemos citar cada uma das fases do futebol e sua progressão? Novamente, vocês precisam retomar o texto, recortar o que nos interessa e responder no caderno. Eu já volto comentando com vocês as nossas possibilidades de resposta, as nossas hipóteses de leitura.
Vamos juntos, minha gente. Observem então o comando. A relação das pessoas com o futebol parece evoluir com o tempo. O que vocês acham? Qual a relação que vocês têm com este esporte? Em qual parte do texto podemos citar cada uma das fases do futebol e sua progressão? Observe que a segunda questão, ela naturalmente aponta uma resposta para a primeira questão. Essa atividade 3 se desdobra em duas questões, né? A segunda ajuda a responder a primeira. Vamos lá. A época do esporte como preparação para a vida, no primeiro parágrafo, lá no comecinho da nossa aula, né? A apresentação de fatos do passado do futebol, no segundo parágrafo, lá pela metade do nosso texto. A fase do futebol talento, ainda lá no terceiro parágrafo do nosso texto, também está presente. A fase dos grandes eventos futebolísticos e marketing dos times, no quarto parágrafo, né? Observe que ele até diz, do futebol paixão passa-se ao futebol empresa, ao time empresa, né? Há uma compreensão que muda no tempo e há um juízo de valor aí. Vamos então à nossa quarta reflexão, né? Observem que ela se desdobra em 3 questões. Letra A. Ao escrever seu artigo, o autor faz alguns comentários e se dirige ao leitor. Quais são as expressões utilizadas estrategicamente pelo autor para atingir esse objetivo de interlocução? Letra B. Como o autor conclui seu texto? E letra C. Como você concluiria? O que você tem a dizer sobre a paixão pelo futebol? Concorda com o articulista? Responda com pelo menos 5 linhas, o que equivale a aproximadamente um parágrafo aí, né? Se vocês pensarem com carinho a respeito, vocês conseguem até esticar, alongar essa resposta em até 10 linhas. Façam aí, eu já volto com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Observem que a letra A, ao escrever seu artigo, o autor faz alguns comentários e se dirige ao leitor. Quais são as expressões utilizadas estrategicamente pelo autor para atingir esse objetivo de interlocução? Observe que, como um bom artigo de opinião, ele tenta seduzir, enredar o leitor, né, e convencê-lo, persuadi-lo. Essa é a principal finalidade de um artigo de opinião. Ele não só ostenta uma opinião, um ponto de vista, mas também ajuda a convencer o público, né? Forma também a opinião do público. A letra B pergunta como o texto se encerra e a letra C é pessoal, né? Então vamos lá. Pense nas décadas. Digamos que um time parece exagero. São expressões que, recortadas do texto, trazem o leitor para muito próximo, né? O objetivo sempre é seduzir, né? Convencer, persuadir o leitor, e por isso o articulista, o autor, traz o leitor para dentro da discussão. Essas expressões estabelecem interlocução com o leitor, ou aproximando do texto e do convencimento, que é justamente o objetivo, a finalidade deste gênero do discurso. Na letra B, né, como o texto se encerra, qual que é a conclusão do articulista, né? Ele dirige-se ao leitor comentando que há inclusive comentaristas de arbitragem e que a paixão pelo futebol está acima de tudo. É fato, né? Mesmo com toda essa transformação deste esporte, né, a ampliação de toda a cadeia produtiva que envolve marketing, propaganda, né, transformaram muitos times em empresas. Apesar disso tudo, a paixão pelo esporte prevalece, né? E a resposta pessoal de vocês, aí depende de vocês, de como vocês compreendem a coisa, né? Como você concluiria? O que você tem a dizer sobre a paixão pelo futebol? Concorda com o articulista? A resposta é pessoal. Do meu ponto de vista, eu estou muito de acordo com o articulista, né? Acho que há sim uma porção de problemas hoje dentro dessa cadeia produtiva, dentro desse esporte nas últimas décadas. Pois bem, então, para a gente encerrar, né, retomando, o que aprendemos? Nós lemos um artigo de opinião sobre a paixão pelo futebol, compreendemos um pouco mais sobre os tipos de argumentos utilizados e estratégias de interlocução num artigo de opinião e, finalmente, refletimos sobre a temática abordada, né, o recorte do assunto que a gente chama de tema. Observem a nossa iconografia, a multidão acompanhando o espetáculo que faz parte da nossa paixão. Eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e um desejo sincero de reencontro em breve.